Conto, Dona Meia-Noite. Pela noite, a meia-noite sai para vagar, pobres almas ela veio buscar. Na meia-noite, homem nem fada deve andar. Se ouvir seu chamado ecoar, é melhor começar a rezar. Com quem a recebe como amiga, meia-noite vem em forma de moça bonita. Com quem a procura, meia-noite vem em forma de sombra escura. Com quem dela foge, meia-noite vem em forma de ladrão de cofre. Um, dois, três. Me digam quem são vocês. Quando meia-noite acordar, 3 nomes ela vai chamar. Quem for amigo, volta a se sentar. Quem não for, corre de vez. Meia-noite vai pegar vocês. Quem nunca ouviu essa cantiga, que atire a primeira pedra. Toda criança, humana ou fada, conhece a canção. Quem nunca se irritou por ser amigo e ter que voltar a se sentar na roda, quem nunca foi pego no momento de fugir da meia-noite e teve que se tornar o novo pegador. Não vou mentir. Crianças são criaturinhas interessantes, cantando sobre a morte, como quem canta sobre uma brincadeira qualquer. Mas não é sobre crianças que o nosso conto se trata. Muito pelo contrário, vamos falar de adultos agora. A morte é uma amiga querida, ao menos em minha sincera opinião, muito embora a humanidade pudesse me julgar por isso. Existem muitas lendas, histórias, verdades e mentiras sobre ela, mas uma coisa que eu e minha amiga compartilhamos é o otimismo e, principalmente, o bom humor. E que senso de humor! Deixar que uma cantiga inocente contasse mais sobre si do que qualquer outro livro mais importante, de palavras difíceis e vocabulário sem qualquer criatividade, foi de fato uma boa piada. Ainda assim, sei que estou fugindo do assunto, mas juro que vou começar logo. Para quem a chama de amiga, meia-noite vem em forma de moça bonita. Para quem a procura, meia-noite vem em forma de sombra escura. Para quem foge, meia-noite vem em forma de ladrão de cofre. Realmente muito divertida. Tão verdadeira. Mas vamos ao que importa. 3 homens permaneciam acordados pela madrugada adentro. Não havia estrelas, mas havia o luar, e talar permitia que seus cabelos soprassem pela terra. 3 vidas, 3 destinos, 3 mortes. Um detalhe interessante sobre eles é que nem se conheciam e ainda assim estavam para vivenciar juntos o desespero, o medo e a alegria da morte. Cada um com seu próprio pecado, cada um com sua própria dúvida, temor e desejo. O primeiro homem procurava pela morte há muito tempo, ansiava pelos braços frios que viriam buscá-lo no último fechar de olhos. E naquela madrugada havia se esgueirado para fora de sua casa sem que ninguém o visse. Carregava consigo uma faca amolada, pronta para cortar a carne a ser servida. Mas Sam não a usaria para cozinhar. E acredito eu que não preciso explicar muito o que ele pretendia com aquilo. Ele era um homem bom, amava sua esposa, os filhos e nunca demonstrou qualquer tristeza em toda a sua vida. Pelo contrário, carregava um sorriso doce e demonstrava uma força que poucos mortais, e isso eu posso afirmar, conseguem demonstrar. Ainda assim, existem regras que regem o nosso mundo, e quer concordemos com elas ou não, as leis seguirão sendo eternas. Sam estava para quebrar uma lei que nem toda a sua bondade e dor em vida poderia poupá-lo. Quando o homem fez o que planejava, sangue quente se espalhou pela velha clareira como um pôr do sol sangrento em meio à escuridão. Uma cena digna de teatros grandiosos e dramáticos, do tipo que eu amo. E, quando o sono começou a alcançá-lo, Sam pôde ouvir um rosnado grave e baixo que fez arrepiar todos os pelos do corpo. De repente, como se acordasse de um transe, ele tentou estancar o sangue, parar com aquela loucura. Lembrou-se de sua família, lembrou que dependiam dele, mas já não existia volta, não havia saída. Meia-noite surgiu como uma sombra grande de olhos vermelhos, dentes afiados pelos negros. Um lobo raivoso. Por favor, não faça isso, implorou ele. Eu cometi um erro. Só isso. Por favor. Por favor, não. A voz embargou sem que ele pudesse terminar a frase. Meia-noite não respondeu, apenas rosnou e uivou. Avançou então contra o homem, mastigou sua carne, quebrou-lhe os ossos, derramou sangue, não de sua carne, que ele mesmo fizera questão de macular, mas de sua alma. Enquanto atravessava as entranhas do lobo, Sam foi arrastado para o mundo dos mortos, o mundo subterrâneo. O corpo do homem permaneceu onde estava, frio e sem vida na clareira escura. O lobo abandonou a forma de animal, voltando para o que era inicialmente, e sua expressão era de tristeza. Sam merecia uma passagem indolor, uma passagem calma, rodeado de seus filhos e futuros netos, mas, ao invés disso, procurou pela meia-noite. Cortou o ciclo antes do tempo. Quando a meia-noite sente o cheiro de quem a procura ou de quem a traz para outros, a sombra da fera vem à tona, como se fosse uma pessoa à parte, e ela vem para devorar.
O segundo homem já era velho de dias, nunca chegou a viver de fato, embora tivesse pouco mais de 100 anos. Sempre se escondeu, sempre evitou os riscos, sempre se acovardou da vida e no fundo se orgulhava disso. Mas se pudessem olhar um pouco mais profundo, veriam que havia uma pontada de arrependimento ali. Arline Lord de Basel, lugar quase pertencente à região das tempestades, era um homem que se escondia da vida como quem se esconde de uma doença. Ele tinha um sonho de jovem que carregava consigo mesmo agora. E que belo sonho! Arline carregava o coração de um músico, compôs as mais belas canções de amor que tive a satisfação de ouvir. Todas escritas para uma mulher que jamais as ouviu. Todas meio amassadas e dominadas por traças, por conta dos anos escondidas sob a escuridão. Ele era grandioso, embora não soubesse disso. Teria sido glorioso ver até onde as pernas dele poderiam tê-lo carregado. Mas as melhores histórias têm um pingo de sonhos desfeitos, desencontros, palavras não ditas, beijos não dados. E isso é o que as torna poéticas e lindas de sua própria forma. Saber que as coisas não aconteceram por um triz, que, por conta de uma coisa tola, todo o destino se entrelaçou de uma forma específica. Para mim, o destino é um poeta da sua própria forma. Minhas irmãs têm uma opinião bem diferente, mas o que elas pensam não vem ao caso. Sou eu quem narra esta história. À meia-noite entrou na casa de Arline de forma sorrateira, atravessando os extensos corredores com quadros e móveis caros o suficiente para sustentar uma família. Ela viu os rostos de cada ancestral dele, aqueles que ela levou antes, cada um à sua própria maneira, aqueles que ela gostava e aqueles que desgostava. Encontrou o senhor segurando papéis em sua mão. Partituras. As mãos enrugadas e trêmulas, os olhos cansados. Quando notou uma presença, se virou assustado e encontrou a figura de um homem, pele bronzeada de sol, um casaco negro como a noite, chapéu surrado e botas gastas. Pensou que era um ladrão e então disse: "O que está fazendo aqui? Se veio roubar, saiba que sou um homem importante e que sua punição será dura." O homem permaneceu quieto. O olhar estava fixo nos instrumentos que cobriam a sala. "Ah, quanto tempo, hein, Arline?" disse à meia-noite, se virando para finalmente olhá-lo. "Andou se escondendo de mim por muito tempo." O homem riu, mas não estava divertido. De repente, o mais velho compreendeu do que se tratava. "Não, não, espera", dizia ele. "Ainda não. Eu ainda não estou pronto. Eu." O velho olhou para as partituras em sua mão. "Por que agora? Por que assim, tão de repente?" "Está na hora, Arline", respondeu meia-noite. E não foi tão de repente assim, se pensar bem. Nunca é. O homem pegou uma das partituras que o velho segurava. "Todos os mortais sabem que vou vir. Não deveriam ficar surpresos com a minha segunda visita. Mas tem tantas coisas que quero fazer. Lugares para ver. Mais músicas para com." Sem que esperasse, Arline sentiu o toque frio de meia-noite. E tão rápido quanto a vida passou, o velho fez a passagem. Como os mortais costumam dizer, num piscar de olhos. Meia-noite observou o corpo de Arline, a casca que prende os mortais naquele plano, caído ao chão em meio aos papéis. Velho e intocado mesmo no fim, como um móvel novo e bonito pegando pó num porão. "Quem sabe numa próxima, bom amigo." A voz grave de meia-noite cortou o silêncio uma última vez. Depois de documentar tantas histórias, cheguei à conclusão de que essa talvez seja a forma mais utilizada por meia-noite, a forma que a maioria dos mortais encontra. Com surpresa e espanto, não só pelo momento ter chegado, mas pela consciência das coisas que se passaram, das oportunidades perdidas. Espanto por todos os medos que os seguravam se tornarem pequenos. A percepção de que passaram a vida se segurando. O terceiro homem não era um homem. E ainda assim, conseguia ser mais homem que qualquer outro. Perseu tinha exatamente 19 anos e era como uma força da natureza. Provavelmente um dos meus mortais favoritos e que, mesmo não tendo a chance de ter um grande registro, fez cada segundo valer a pena. Não era o melhor dos mortais. Se bem que nenhum é, errou e acertou. Fez muitas besteiras dignas de julgamento e talvez até mesmo de punição. Como eu disse, não foi o melhor mortal e muito menos o mais correto. Magoou e foi magoado, amou e foi amado, confiou e foi enganado, sem nunca saber. E mesmo assim, tinha dentro de si um coração como de uma criança, daqueles que olham as coisas com entusiasmo e paixão, que apesar de tudo, tem dentro de si a vontade de tomar a vida pelos chifres. Esses sempre são os meus favoritos, não importa o quão errados possam ser. Perseu havia comprado um cavalo com muito custo. Ele sempre amou esses animais. E sonhava desde criança em ter o seu próprio.
em correr pelas planícies intermináveis. Foi maravilhoso vê-lo correndo livre com seu corcel, o vento cortando sua pele, o horizonte se abrindo à sua frente como um livro em branco, o sorriso largo e as risadas que preenchiam sua expressão. Ele gritava e urrava para a imensidão enquanto abria os braços para o ar. Ali, enquanto vivia um dos melhores momentos da sua vida e sonhava com os planos a serem cumpridos naquele ano, a meia-noite veio. Perseu notou, pela visão periférica, uma mulher. Não pôde ver os detalhes, mas ela estava toda de preto. Desviou a atenção do caminho só por um segundo, procurando a figura. Não a viu. E isso foi o suficiente. O cavalo se assustou com algo que surgiu à sua frente. Relinchou e se ergueu nas duas patas de forma abrupta. Perseu não viu muita coisa depois disso. Lembrava de ter batido a cabeça com força demais e de ter pensado: minha mãe vai me matar. Quando acordou, o cavalo havia fugido. Merda! Praguejou baixinho. Ele se virou e notou a figura de uma moça muito bonita, de cabelos negros pesados e densos, olhos gentis e sorriso amigável. Usava um vestido negro e carregava consigo uma sombrinha da mesma cor. Está tudo bem com você? Perguntou meia-noite. Estou bem, respondeu ele. Não se preocupe, tenho a cabeça dura. E riu. A mulher o acompanhou na risada. Não tinha pressa nenhuma. Perseu passou a mão pela cabeça procurando pela ferida que devia ter, mas não encontrou nada. Ao se levantar e olhar para baixo, percebeu enfim que o corpo não o acompanhou e que nele sim estava o ferimento. Era na cabeça e estava muito feio. Sangue ainda se espalhava pelo local. O rapaz virou-se para a moça que ainda sorria. É mesmo agora? Sim. Logo agora? Eu tinha tantos planos. Olhou para o próprio corpo no chão. Pensei que a vida estava só começando, que esse era o meu ano. Sussurrou, mas ela ouviu. Meia-noite riu. Mas é agora que começa de verdade. E estendeu a mão para o rapaz, que a segurou. Pensei que seria mais assustador. Ela riu mais uma vez. Todos pensam. A mulher deu um assobio estranho, fino e alto. Logo, uma égua de pelagem negra como a noite surgiu. Estava com a sela muito bem colocada e sua crina estava trançada. Aceita uma última corrida? Perseu sorriu largo como uma criança. E naquele momento, ele realmente era. Subiu no cavalo de forma rápida, como quem cavalga há muito tempo. Olhou para trás procurando pela morte, mas não a viu. O cavalo relinchou, bateu com o casco no chão e então se pôs a correr. Por um instante ele sentiu medo. Lembrou-se de que aquela era a morte. Lembrou que era o fim. Os mortais temem tanto a morte e se agarram à vida como se estas fossem coisas separadas, quando na verdade são a mesma coisa, a mesma pessoa. Meia-noite está lá no primeiro abrir de olhos e está lá no último fechar. Enquanto corria, Perseu viu o horizonte se abrir em cores nunca antes vistas e paisagens inimagináveis, jamais pensadas por qualquer ser vivente, com uma luz quente e acolhedora tomando conta de tudo. O que veio depois, com certeza, não se parecia em nada com um fim. Muito pelo contrário. Aquele talvez fosse só o início, o verdadeiro início, como se tudo o que viveu no mundo dos vivos não passasse de um prólogo para a história que estava por vir. Registro concluído sob o fogo inquieto da paixão.